Boa noite, irmãos. Vamos dar início às nossas conferências missionárias. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar fazendo uma oração e depois vamos cantar o hino 404 do Hoje Melodia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos agradecer ao Pai porque o Senhor é tão bom conosco. Obrigado, Pai, por ter nos trazido até aqui. Obrigado porque o Senhor tem trazido, Pai, um preletor, um homem que vai pegar a Tua palavra, Deus, e vai nos encorajar com relação à pregação do Teu Evangelho. Obrigado por isso, Pai, que esse culto seja para a Tua honra e para a Tua glória, que nós possamos estar com o coração aberto para aprender e para Te louvar em todos os momentos. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos cantar Eis-me Aqui, Senhor. E é o 402, né? 402, Hoje Melodia.
Lemos Marcos 16, do 14 ao 20. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e o batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com ele do Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém. Irmãos, podem se assentar. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos todos para nossas conferências missionárias. Estamos alegres em nos reunirmos nesse fim de semana. Esse mês nós estamos lembrando que temos um dever nos dado pelo Senhor de participar com aqueles que estão no campo pregando o Evangelho. Também estamos lembrando que temos um dever de onde estamos, devemos também anunciar o Evangelho. Então nós reservamos sempre um final de semana no mês de novembro para que isso seja trazido a nós por outras pessoas, de forma especial por aqueles que estão no campo pregando o Evangelho. Então hoje está conosco o pastor Celso Botelho e a sua filha, e ele vai logo tomar a palavra, apresentar o seu ministério, apresentar a sua filha também. E amanhã estará conosco o pastor Cleiton, falando também um pouquinho sobre missões, tanto na parte da IBD, quanto na parte do culto à noite. Vamos lembrar, irmãos, que nossas conferências, elas têm esses propósitos e também o propósito de nos motivar, nos lembrar, porque agora nós estamos no findar de mais um ano. Já pensou? 2019 ainda acabou, já vamos entrar em 2020 logo. E o que nós temos que fazer? Muitas coisas. Acabamos de terminar a nossa reunião, nosso planejamento, fechar a nossa agenda para o próximo ano, mas temos outras coisas mais para fazer. Dentre essas, eu diria, uma das mais importantes é a renovação do nosso alvo, o nosso compromisso de fé para o campo missionário. Então, estamos repetindo isso cada domingo desse mês. Os cartõezinhos estão lá no balcão. Se você não pegou, esse ano, nesse restante de final de ano, novembro e dezembro, você deve orar e considerar sobre quanto você vai cooperar com missões para o novo ano. E queira Deus, pela sua graça, que nós possamos aumentar um pouco do nosso compromisso de fé e assim apoiar mais e um pouco melhor os nossos missionários. Amém? Então sejam todos bem-vindos. Nós temos visitantes pela primeira vez hoje. Você está nos visitando pela primeira vez, então fique em pé e fala o seu nome. Qual é o seu nome? Gabriel, muito bem. Aqui na sua frente tem outro Gabriel, tá vendo? Seja bem-vindo, Gabriel. Deus te abençoe, viu? Você veio com quem? Com a Aninha. Muito bem, ótimo. É seu sobrinho? Seu sobrinho, muito bem. Deus te abençoe, viu, Gabriel? Obrigado pela presença, viu? Tem mais alguém visitando? Nós vamos dar um presentinho para o Gabriel, para ele lembrar da gente que sempre quando a gente recebe um visitante, a gente entrega um presentinho. Tá bom, Gabriel? Você quer vir aqui buscar? O Vinícius vai entregar. Vem cá, Vinícius. Vem.
Vem cá, Vinícius. O nosso diácono menino, né? Então você vai levar o presentinho do Gabriel, pegar na mão dele e agradecer a visita, tá bom? Maravilha. Os irmãos separaram, que ele já está com o braço bom, né? Então só não pode mais lutar jiu-jitsu com o irmão, não dá problema, né? Vai lá, entrega lá para ele o presentinho dele. E nós falamos o que para o Gabriel? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe, viu, Gabriel? Aê, muito bem. Deus abençoe. Ótimo. Muito bem, irmãos. Então, estamos alegres por estar aqui, tendo essa oportunidade, né, de que o Senhor fale ao nosso coração por meio da palavra em relação a esse assunto tão importante que é missões, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos ver um vídeo. Nós não temos tempo de ver todos os vídeos sobre todos os missionários que nós sustentamos, então a gente vai selecionando uns ali, uns aqui, né? Então agora nós vamos ver um vídeo que conta um pouquinho da história do missionário Pastor Divino e a sua família, que tem um trabalho de implantação de igrejas na África. Então nós vamos ver um vídeo que foi feito pela missão e assim nós vamos poder conhecer um pouquinho mais do ministério do Pastor Divino, tá bom? Vamos ver esse vídeo. Depois do vídeo nós vamos prosseguir com os cânticos e logo depois dos cânticos nós vamos ouvir o nosso coral. Eu nasci no interior de Goiás, uma cidade no interior, próxima da cidade de Anápolis. Eu sou o penúltimo filho dos meus pais e era jovem, por volta dos 19, 20 anos. Então eu deixei os meus pais na roça e mudei para Anápolis, frequentar a igreja. Fiz uma decisão, entre aspas, mais emocional e continuei assistindo à igreja. E aí depois de alguns problemas na minha família, foi quando eu reconheci realmente que eu não tinha Cristo como Salvador, e aí eu aceitei Jesus Cristo como o sacrifício perfeito como pagamento dos meus pecados, e a minha vida mudou completamente. Então, foi um convite que a minha irmã fez, ela já era convertida, e eu assisti um culto. Foi interessante porque eu fui na curiosidade, porque o pastor da igreja era americano, e ela me chamou para o almoço, e eu fui na curiosidade de comer aquela comida, achando que a comida de americana era diferente, e daí assisti uma escola dominical, e fui várias vezes, né, à igreja, até que então eu resolvi entregar minha vida. Deus queria mais de mim do que simplesmente ficar ajudando na igreja. Naquele momento eu não tinha um chamado específico para fazer algo, mas eu sentia que eu tinha uma necessidade de me preparar. Eu fui para o seminário, estudei, me formei. Depois da formatura, Maria e eu nos casamos. Maria foi para o seminário. Eu senti a convicção que Deus estava dizendo: olha, eu quero usar você no trabalho missionário. Eu disse para Deus: olha, eu estou disposto a ir onde o Senhor quiser. E aqui no primeiro ano que nós chegamos, eu perdi os meus pais. Minha mãe faleceu
poucos meses depois que chegamos aqui, meu pai 1 ano e pouco depois, e Deus nos trouxe para cá, ele tem um propósito para isso. Eu sou muito família, mas eu senti bastante ficar distante. Aqueles também são pessoas, né? Têm as mesmas dificuldades, né, emocionais, e que eles precisam ser bem acolhidos, né? Para que eles possam enfrentar, porque na verdade eu penso assim, eles não são missionários, os pais sim, então fica uma carga em cima deles, sabe? Uma pressão muito grande. Tem que ser pregado o evangelho para ele como uma criança normal, e quando ele aceita Cristo como Salvador, ele tem que ser ensinado a servir a Cristo da mesma maneira, mas nem sempre ele vai seguir o mesmo caminho que os pais. Quando a gente voltar, quando é que o Natanael vai vir para os seminários? Eu não sei se ele vai para o seminário, o chamado não é, mas se vocês são missionários lá em Moçambique, ele não vai voltar para Moçambique para ser missionário também? Não, isso não é. Deus chama a quem ele quiser. Cada trabalho missionário tem uma peculiaridade. Tem muitos jovens nossos que têm desejo de trabalhar na obra como pastor, talvez alguns até como missionário, mas a situação econômica do país não é nada favorável com relação a sustento financeiro da igreja. A minha oração e o meu desejo é que as igrejas no Brasil possam se interessar em estar apoiando esses futuros líderes em termos financeiros. Então precisamos de alguém para nos substituir, né? Que as igrejas possam estar orando e também se dispondo para apoiá-los, mesmo com a ausência de nós como missionários.
destino sombrio.
Muito bem, nós vamos deixar as crianças saírem. Nós estamos no tempo delas agora lá. Não podem sair as crianças. Eles estão esperando o líder. Cadê? Quem é que vai levá-los? Pronto, está aí. Daniel vai levá-los. Podem ir. Muito bem, irmãos. Nós estamos alegres em receber hoje conosco o pastor Celso. Eu imaginei que ele ainda não conhecia a igreja também não conhecia. Então agora nós vamos ter a oportunidade de conhecê-lo. Eu já conheci, né? A igreja, de conhecê-lo pessoalmente. E depois também de conversar no tempo de confraternização, fazer perguntas. Ele vai partilhar aqui um pouquinho de tudo que tem acontecido lá no seu campo, no seu trabalho. Mas também gostaria de, antes de chamá-lo, convidar você a estar muito atento àquilo que você vai ouvir hoje à noite, da palavra de Deus, tanto hoje como amanhã. Digo isso porque são nessas oportunidades que o Senhor chama. Já pensou? São em situações assim que o Senhor levanta obreiros, porque os obreiros estão envelhecendo. Olha, eu estava vendo o vídeo do pastor Divino, eu conheci ele quando ele não tinha cabelos brancos, não é? E o pastor Celso também. E eles me conheceram quando eu tinha cabelo. E os obreiros estão envelhecendo. E logo se aposentarão, ou precisarão, por um motivo ou outro, se afastar do campo. E quem serão aqueles que continuarão o trabalho? Em Biúna, lá na África, e o pastor Divino já está fazendo apelos, né? Precisamos de alguém para continuar o trabalho. E nós temos aqui irmãos tão talentosos, com dons que o Senhor deu. Então, esteja atento a esse recado, porque pode ser que o Senhor te chame para o campo missionário hoje ou amanhã. Ah, pastor, mas eu já tenho filhos, o Senhor chama no momento que Ele quer. Você pode ter filhos, pode estar realizado ou não financeiramente, você pode ser velho ou novo. Mas Deus não tem isso. Se Ele quer, se Ele deu dons, talentos e capacitação, Ele chama, porque o campo precisa de obreiros. Há muito campo e poucos obreiros. Então esteja com o seu coração aberto e sensível também ao chamado do Senhor, tá bom? Talvez você está dizendo, eu nunca sequer pensei sobre isso. Então, pense sobre isso. Porque pode ser o que o Senhor queira falar com você a esse respeito. Pelo menos, quem sabe, iniciar um diálogo a esse respeito, nessa noite. Então esteja atento ao recado do Senhor nessa noite, tá bom? Com exceção do Benjamin, todos podem ficar acordados, tá? Benjamin, tudo bem, a gente dá um desconto, né? Mas os demais tem que ficar bem atentos e acordados. Apesar que ele está acordado, né? Benjamin é esperto, irmãos, ele fica ali de ouvido para ver se o pastor vai falar alguma coisa. Ei, Benjamin, já pensou se Deus está chamando você, hein? Que maravilha! Daqui uns anos. Então, muito bem, vamos orar por isso. Pastor, é uma grande alegria, venha. Tá bom, meu irmão, tem a liberdade agora de compartilhar o que Deus tem feito lá em Ibiúna e também de trazer o recado para nós do Senhor. Apresenta a sua família, a sua filha, tá bom? Seja bem-vindo. Deus abençoe. Boa noite a todos. É um prazer realmente estar com vocês nessa noite. E primeiramente eu quero agradecer por a oportunidade de estar pessoalmente com vocês. Eu sempre ouço sobre vocês, eu sempre vejo os aniversariantes, eu fui lá uma curtida, né? Sempre colocado lá. Mas é bom acompanhar a vida dessa igreja. E também eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a cada um de vocês que tem investido no nosso ministério, não só em Ibiúna, mas desde antes. E eu louvo a Deus pela vida de pessoas como vocês.
pessoas comprometidas com a obra do Senhor, pessoas comprometidas realmente com o reino do Senhor, e que realmente Deus toque no coração de alguém hoje à noite, como disse muito bem dito o pastor, amanhã, né? Porque, como ele disse, nós estamos ficando velhos e vamos precisar passar o bastão. Então precisamos que alguém esteja lá pronto para que assuma essa responsabilidade. Uma responsabilidade que, na verdade, é maravilhosa. Eu quero, antes de continuar a falar com vocês, eu quero apresentar minha filha Priscila. A Priscila me acompanha quando ela não está trabalhando, ela me acompanha nas viagens. E a minha esposa também, mas ela está com problema de saúde, ela precisa passar por uma cirurgia, então ela não pôde vir. Então eu mando um abraço para todos vocês. E alguns que já estiveram lá no campo com a gente, né? Eu não estou vendo todos, mas alguns estão vendo, reconhecendo, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Irmãos, hoje à noite eu trouxe um vídeo falando um pouco do que nós temos feito no ministério. Eu não peguei desde o começo, senão ficaria muito longo. Então eu estou falando nesse vídeo um pouco do trabalho que nós temos realizado no presente, ou seja, na cidade de Ibiúna, a Igreja Batista da Bíblia. Eu vou pedir para o irmão, então, passa o vídeo para nós, e depois eu vou deixar alguns minutinhos para vocês fazerem alguma pergunta, tirar alguma dúvida, e aí depois nós vamos então à pregação da palavra, tá bom?
Os irmãos agora têm a oportunidade de fazer alguma pergunta. Eu creio que vocês devem ver alguns rostos conhecidos ali, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o ministério? Eu digo sobre o ministério porque eu estava numa igreja, uma ocasião, e nesse momento onde os irmãos têm a oportunidade de fazer pergunta, eu fui muito claro na minha colocação e eu disse assim: algum irmão ou irmã tem alguma pergunta? O irmão lá no meio da igreja ela levantou e disse assim: pastor, por que nem meu pai, nem eu sou alcoólatra, e nem minha esposa, meu marido é alcoólatra, e meus filhos são todos alcoólatras? Deveria ter sido específico, né? Sobre o ministério. Bom, gente, alguém tem uma pergunta sobre o que você viu, ou o que você gostaria de saber sobre nós? Quantos irmãos têm feito parte da mídia desse negócio? Nós estamos com uma média hoje de 18 a 20. São 5 anos de trabalho. E Ibiúna é uma cidade diferente, estava dizendo, pastor, diferente de tudo que eu já vi até hoje. Nós já fundamos 9 ou 10 igrejas, todas foram média de 3, 4 anos. Essa nós já estamos há 5 anos e não conseguimos passar dos 20. É completamente diferente. Você vai até as pessoas, você ganha elas para Cristo e elas dizem assim: eu vou para a Assembleia, porque a minha mãe é da Assembleia. E você trabalha meses após meses com o outro e ela se converte e ela diz assim: eu vou para a Presbiteriana, que meu irmão está lá. Então, no começo, irmãos, eu confesso que eu fiquei um pouco desanimado, mas quando eu entendi que eu estou trabalhando para o reino, então eu me conformei. Não estou aqui para ganhar almas, não propriamente para ir para a igreja onde estou, mas para o reino. Isso é que importa para mim. Bom, mais alguma pergunta? Sim, né? Além da dificuldade que o senhor citou agora, qual é a maior dificuldade que o senhor enfrenta hoje no ministério como missionário? É difícil de dizer alguma, mas assim, irmãos, eu creio que a maior dificuldade que nós estamos tendo, eu creio não só como missionário, mas também como pastores, eu creio que é o que nós estamos vendo na mídia, o nome do Senhor Jesus Cristo sendo difamado, pastores que não têm compromisso com a verdade, e quando nós que temos o compromisso com a verdade vamos aproximando deles, tentando levar eles à verdade do Senhor, eles já olham para nós pensando que nós somos iguais àquelas pessoas. Então isso eu creio que está sendo a maior dificuldade para nós. E eu creio que isso não é só em Ibiúna, eu creio que está meio que geral isso. Em termos de infraestrutura, eu vi lá que a casa estava sendo construída, a casa pastoral, já está construída já a casa pastoral, já está estabelecida. Essa pastoral está estabelecida, é uma casa com sala, toda 3x3, tem a medida dos cômodos, né? Se fosse no Paraná, a gente diria peça, né? Mas os cômodos lá são 3x3, mas são sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 2 quartos. E na igreja nós temos um salão onde nós reunimos, aquele que o irmão viu, mais ou menos a metade desse daqui, com a cozinha, nós reformamos toda a cozinha. E temos uma sala que eu estou usando como escritório e uma outra sala que está com a minha parte da minha mudança, porque não coube tudo na casa, né? Então nós só usamos o meu sonho, na verdade, irmãos, é o ano que vem mudar para a minha casa própria, que Deus nos presenteou com uma casa em Piedade. Quem conhece a região sabe que Piedade está entre Votorantim, né? Votorantim e Piedade. O meu sonho, eu já estou com 61 anos hoje, né? 61. E eu tenho o sonho ainda, se Deus me permitir, de começar mais uma igreja em Piedade e outra em Votorantim. Então, como eu estou em Ibiúna hoje, o ano que vem eu pretendo dar continuidade sim nesse trabalho em Ibiúna, mas também mudando para Piedade, que dá mais ou menos 45 quilômetros de Ibiúna, eu posso começar um trabalho já em Votorantim e um em Piedade. E como que eu estou fazendo isso? Eu tenho contatos pelo WhatsApp, eu tenho feito estudo semanalmente e devocional diário
Eu tenho um outro ministério também, chama-se assim, Café com o Pastor Celso Cotelho. Todas as noites, meia-noite e 20 exatamente, eu mando um devocional. Eu gravo o devocional, eu oro para aquelas pessoas e envio esse devocional. Então eu tenho esse contato com aproximadamente 1.880 pessoas. E todas as noites, meia-noite e 20 encontros, estou encaminhando esses áudios a eles. Quando eu viajo, por exemplo, como hoje, eu já gravei, então meia-noite e 20 eu só envio para eles. Porque eu tinha que, por algum motivo, às vezes não estou bem de saúde e eu não consigo gravar. Quando é mais ou menos 5 horas da manhã já começa a apitar lá, cadê o café? Então, se o senhor está bem, se o senhor está doente, precisa de ajuda, esse tipo de coisa. Então, aproveitando esses contatos, eu tenho em Piedade, eu tenho 3 famílias, e também no Votorantim eu tenho 3 famílias que dá para a gente começar um estudo bíblico. Pretendo, se Deus permitir, terça em Piedade, quarta em Viúna e quinta em Votorantim. A ordem pode mudar um pouco, né? Mas eu pretendo fazer isso. Por quê, irmãos? É como nós vimos, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E a gente, quando passa dos 60, você começa a perceber que você já está na ceia para dormir, né? Quando você faz 30 anos, você fala assim, bom, já estou no almoço e da janta. Depois da ceia, dos 60, você fala, bom, estou na ceia para algum lugar, né? Mas isso faz com que você pense que a importância de você deixar realmente Deus usar a sua vida. Então, isso. Mais alguma pergunta? Irmãos, eu não sou aquele tipo de pregador eloquente, aquele pregador que coloca ponto, subponto nas mensagens. Eu sou mais do estilo próprio. Acho que ninguém faz como eu, porque... Irmãos, eu gosto de pregar realmente a palavra de Deus. Eu acho bonito quando a pessoa vai para o púlpito e prega a mensagem, ponto, subponto, é muito bom, muito importante. Eu ainda não adquiri essa capacidade, mas eu espero que Deus use a palavra dele, que ele me use hoje para tocar no coração de vocês. Eu quero, durante esse tempo, convidar vocês para abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículos 35 até o 38. Diz assim a palavra do nosso Deus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande mais obreiro para a sua seara. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, nós estamos diante do Senhor com o coração pronto para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor quebranta nosso coração, que o Senhor nos dê coração pronto para servir ao Senhor. Oramos agradecidos no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos, muitas vezes as pessoas me perguntam o que me levou a deixar um bom emprego, a deixar realmente um bom trabalho, para dedicar a vida a tempo integral na obra do Senhor.
E eu creio, irmãos, que a pergunta não poderia ser outra além dessa: compaixão pelas almas perdidas. Porque, irmãos, se nós não tivermos compaixão pelas almas perdidas, quem é que terá? O diabo? Não. Nós precisamos ter compaixão pelas almas perdidas, a mesma compaixão com que o Senhor Jesus Cristo olhou para aquelas pessoas que estavam perdidas, aflitas, exaustas. E você sabe muito bem o que é uma ovelha sem pastor. No interior é mais fácil, talvez, para a gente entender isso. Uma ovelha caiu no tanque no sítio do colega meu lá, e ela quase morreu no dia seguinte, e era só ela pôr as duas patas para fora do tanque e ela saía, e ela ficou lá esperando que o pastor, no caso o irmão, fosse lá tirar. Essas pessoas, irmãos, a quais o Senhor Jesus Cristo se referiu a elas, são pessoas que precisam da minha e da sua compaixão. E isso tem tanto lá em Biúna como tem aqui. E por onde nós andamos, nós precisamos observar essas pessoas. Mas eu estava parado ali no metrô, e eu, quando falo de vir para esses lados, eu creio assim, gente. Pessoa do interior é assim, vai para a cidade grande. Mas eu estava ali, olha, a gente é assim, ó. E aquele foninho no ouvido, ninguém olha para ninguém, ninguém fala com ninguém mais. Mas nós, irmãos, nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade de onde nós estivermos, observar as pessoas e olhar para elas com compaixão. Porque se eu e você não falarmos para ela do Senhor Jesus Cristo, quem é que vai falar? Então eu digo para as pessoas: olha, a primeira coisa que fez com que eu deixasse o meu bom salário e o meu bom emprego é pela compaixão pelas almas perdidas. E a segunda coisa é que a seara realmente é grande e os trabalhadores são poucos. Lá no interior, quando eu prego lá, eu digo assim: quem é que conhece uma roça de feijão? Quem é que já viu uma roça de feijão? Ninguém. Ah, temos um, obrigado. Você vai entender o que eu estou dizendo. O que é uma roça de feijão? Uma roça de feijão é assim: você vai lá, prepara o campo, você põe a semente, ela cresce, dá as vagens, certo? Com um feijãozinho lá dentro, e depois chega um tempo da colheita que ele fica amarelo. Se você não colhe logo esse feijão e vem uma chuva, o que acontece com esse feijão? Não sei, pastor, então fala, né? Ele brota tudo dentro daquela tainha. E você perde toda a lavoura. Irmãos, eu imagino aqui essas pessoas a quais o Senhor Jesus se referiu: a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Olha, se nós não acelerarmos o processo de colher essas almas, nós vamos perder. Pessoas estão morrendo assim hoje, olha. Uma pesquisa diz que cada vez que você faz isso, está morrendo uma pessoa. Infelizmente, uma senhora num culto, uma vez eu disse isso, ela falou: então para de instalar o vídeo. Ela não pensa como quer, não é verdade? Primeira coisa, irmãos, compaixão pelas almas perdidas. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. São poucos. Se eu não fizer, se você não fizer, nós corremos o risco do trabalho não ser feito. Irmãos, talvez você fique perguntando assim: pastor, mas como é que o missionário usa o dinheiro que nós mandamos? Irmãos, pela misericórdia de Deus, eu e mais uma equipe, nós fundamos 3 igrejas em Sorocaba, uma em Jundiaí, demos continuidade em uma em Jaguariaíva, fundamos uma em Londrina e agora em Ibiúna. Mas todas elas eu tenho história para contar. Mas em Jaguariaíva eu tenho 2 histórias que eu gostaria de compartilhar com você, incentivando você de 2 formas.
a continuar investindo em missões. E quem sabe Deus levando alguém hoje para fazer o trabalho que daqui a alguns anos eu não vou poder fazer. É a lei natural das coisas, a gente fica velho e é promovido, né? Porque nós não morremos, nós somos promovidos. Quando você tem compaixão pela alma perdida, você prega até para morto. Eu estava com um ministério lá em Jaguariaíva e eu consegui no hospital livre acesso, qualquer hora do dia. E eu fui fazer o meu trabalho naquele hospital e tinha um quarto que ninguém entrava. E eu fui falar com o médico que eu conheci também, que passava lá. Era mais ou menos isso aqui, gente. Era um corredor e tinha fios aqui assim, que ia para dentro daquele quarto. E eu perguntei, o que tem nesse quarto? Ele falou, aqui é a nossa UTI. Agora pense, a UTI do hospital. O sujeito está ligado nas máquinas lá e as máquinas ligadas na parede do corredor. Quer dizer que se eu enroscasse o pé aqui e desligasse, o que acontecia com o sujeito lá dentro? Essa era a UTI. E eu perguntei, mas quem é que está aí? Ah, tem um jovem de 35 anos, faz 6 meses que ele está em coma. 6 meses em coma naquele hospital. E eu falei, doutor, eu posso entrar lá e pregar para ele? Ele falou, você vai pregar, o rapaz está morto, você vai pregar para ele para quê? O que você faria, irmão? Você entraria lá e pregava para aquele rapaz? Eu entrei, peguei na mão dele, tentando ver se eu pegava alguma reação dele, nada. Eu abri a minha Bíblia e comecei a pregar o Evangelho para ele, e quando eu falei do inferno, aquele homem mudou, aquele jovem mudou a respiração dele começou a ficar assim, olho fechado e tal, mas eu falei, calma, olha, Jesus veio justamente para libertar você, o que você precisa fazer é isso. E aquele rapaz, a respiração dele foi acalmando de uma certa maneira, que ele ficou tranquilo, a fisionomia dele mudou. E eu fui para os outros quartos, fiz o que eu tinha que fazer e fui embora para casa. Isso era mais ou menos 11 horas da manhã. Quando foi 1h30 da tarde, eles ligaram no hospital para ir fazer o velório do rapaz que ele tinha partido. Dinheiro de vocês, irmãos, é usado para fazer essas coisas. Jaguariaíva, pelo menos 10 pessoas com 100, 102 anos, 103 anos, nunca tinham ouvido do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Elas se converteram e semana depois elas partiram. Se vocês perguntarem, talvez em Jaguariaíva um dia, a lenda do pastor que orava e as pessoas morriam, eles vão falar, é o pastor Celso. Irmãos, foi muita gente. Eu pregava o Evangelho, se não no mesmo dia, dias depois elas partiram. É assim que o dinheiro de vocês é usado. Eu creio que se a gente tivesse a oportunidade de ouvir outros missionários, eles diriam a mesma coisa. A seara realmente é grande, os trabalhadores são poucos e nós precisamos ter compaixão dessas pessoas. E eu quero compartilhar um pouco com vocês a história de um menino que com 12 anos ele queria ser crente. Ele na verdade nem sabia o que era ser crente, mas esse menino, ele ficava observando as pessoas passarem em frente à casa dele, com suas Bíblias debaixo do braço, seu paletó, sua gravata, indo para a igreja, e aquele menino achava muito interessante a devoção daqueles homens. E ele então procura saber quem eram aqueles homens. Quem eram aqueles homens? E ele descobriu que aqueles homens eram crentes. E ele então pediu para seu pai que comprasse a ele calça social, camisa social, sapato social. E aquele moleque ficava no muro da casa dele esperando um daqueles homens convidá-lo para ir à igreja.
o convite nunca chegou. Aquele menino de 12 anos se tornou adolescente, jovem, e na mocidade, procurando preencher aquele vazio que existia em seu coração, ele se tornou um alcoólatra. Depois de muito tempo, esse jovem alcoólatra, ele acredita que se casasse, resolveria todos os problemas dele e ele seria feliz. Mas quem aqui sabe o que é ser casado, não é? A conta vence no fim do mês, quando não vence no meio do mês. Não é fácil. Então aquele casal, aquele jovem que sofria sozinho, passou a sofrer ao lado de uma mulher. E ainda fazendo aquela mulher infeliz. E eles decidiram, talvez o que nós precisamos seja filhos. E eles tomaram providência então para ter filhos. Aí nasceu o primeiro, nasceu o segundo e nada acontecia. Mas a vida daquele casal ia de mal a pior. E aquele homem então decidiu que ele iria trabalhar 90 quilômetros de sua cidade para ficar longe da sua família, para evitar as brigas constantes. Naquele alojamento onde aquele homem trabalhava, no alojamento onde ele passava todas as noites durante a semana, depois que um dos homens ficava completamente embriagado, ele cantava um hino. Foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Pensa, um bêbado, todas as noites cantando aquele hino, e aquele homem então memorizou aquelas palavras. E toda a vida dele ele foi ensinado por seus pais que para entrar no céu precisa fazer boas obras. E que precisa fazer boas obras, porque quando chegar diante do Pai, diante de Deus, vai colocar as coisas boas de um lado, as coisas ruins do outro, e o que pesar mais decide para onde ele vai, se é céu ou inferno. Essa era a mentalidade que aquele homem tinha. E de repente ele ouve aquele hino dizendo: foi na cruz onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. E ele chega no final de semana e vai lá para o quintal, limpar o quintal, e quando ele menos percebe, ele está cantando aquele hino. E a esposa chega atrás dele e diz assim: você está preparado para morrer? Agora para e pensa um pouquinho a situação dessa pessoa. A vida deles, do casal, era pé de guerra. A esposa chega por trás dele e diz assim: está preparado para morrer? O que esse homem pensou? Já era, né? E ela se explicou, ela disse assim: não, nós somos ensinados que quando a gente morrer, a gente vai chegar diante de Deus, ou do São Pedro, não sei quem lá em cima, e ele vai pesar e... Bom, só tem uma coisa, vamos para a igreja domingo e a gente pergunta. E assim eles fizeram, foram para a igreja no domingo e chegaram lá, perguntaram para um homem que ficava na porta, e ele disse assim: olha, o líder está muito ocupado, mas escreve sua pergunta no papel, eu entrego para ele e depois você vem buscar a resposta. Agora pensa, um homem, uma mulher que estão preocupados onde vão passar a eternidade, vai para um líder que tem a obrigação de mostrar para eles o caminho verdadeiro que é Jesus Cristo. E ele diz assim: quando que eu posso voltar a buscar a resposta? Ele falou: olha, ele anda muito ocupado, mas em 6 meses ele pode vir, você pode vir buscar a resposta. Você já imaginou, você tem uma dúvida e chega o pastor Ricardo e ele fala: estou muito ocupado, passa daqui 6 meses? Eu sei que não é assim que o pastor, ele é uma pessoa séria. Eles voltaram para casa como qualquer um voltaria, desanimados. Mas é interessante, irmãos, que aquele casal, pela primeira vez, eles ajoelharam na beira de sua cama e disseram assim: Deus, mostra para nós o caminho.
Mostra para nós o caminho verdadeiro. Eles deitaram, dormiram. Alguns dias depois, eles foram visitar a cunhada que havia se convertido há poucas semanas. E enquanto eles estavam lá, chegou um pastor com a sua Bíblia embaixo do braço. Sabe o que aquele homem lembrou? Do tempo que ele era criança. Ele lembrou-se de quando ele tinha 12 anos. E ele falou: hoje eu vou tirar dúvida com esse homem. E o pastor, muito sábio, missionário, ele sentou naquela sala, conversou um pouquinho e disse assim: posso lhe fazer uma pergunta? E aquele homem disse assim: pode. Mas eu creio que o que passava da mente daquele homem, eu vou ter que fazer muito mais que uma pergunta, né? E sabe qual foi a primeira pergunta que o missionário fez? Se você morresse hoje, se você morresse hoje, você e você, se você morresse hoje, você tem certeza que você iria para o céu? Aquele homem disse assim: tenho, eu vou para o céu, sou pessoa boa, eu não roubei, eu não matei. É o que a gente sempre ouve, né, irmãos? E aquele pastor, sabiamente, ele abriu a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, e leu para eles: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aquele homem preocupado, ele disse: quer dizer que tudo que eu fiz até agora, perdi tempo? Toda a minha bondade nesses anos, eu perdi tempo? O pastor sabiamente abriu a palavra novamente e disse: a nossa justiça é considerada como trapo de imundícia. E aquele homem disse assim: quer dizer que eu estou perdido e não posso fazer nada? E o missionário disse: olha, eu disse que você está perdido e que você não pode fazer nada, porque o que tinha que ser feito, o Senhor Jesus Cristo já fez. Irmãos, naquela noite, aquele casal aceitou a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da vida deles. Um menino que precisou viver dos 12 até os 33 para ouvir o Evangelho pela primeira vez. Você está entendendo a importância, irmãos, do missionário no campo? A importância de você pregar na sua Jerusalém? Como disse o pastor, né? Temos que pregar lá fora, mas temos que pregar aqui também. Está vendo a importância? O menino com 12 anos se tornou alcoólatra aos 22. Por que aqueles homens não pregaram para ele, irmãos? Por que aqueles homens passavam com a sua Bíblia embaixo do braço, dia após dia, vendo aquele menino lá? Será que eles não pararam para pensar um pouquinho? Deixa eu convidá-lo. A Aninha que trouxe alguém hoje, né? Quem é a Aninha ali? Você observou que tinha que trazer alguém, né, Aninha? Você tem observado se não tem alguém no muro perto da sua casa só esperando um convite seu para vir? Jesus, ele percorria as cidades, aldeias, e ele não só andava por lá, mas ele também pregava. Quando tinha oportunidade, quando não tinha oportunidade. Irmãos, nós, salvos no Senhor Jesus Cristo, quando não temos a oportunidade, precisamos criar a oportunidade. Sabe uma coisa legal para você fazer? Vai de manhã numa padaria, toma um café, pega um café, custa R$1 um cafezinho assim, e você vai deixar ele lá até gelar, não tem problema. Mas vai entrar um, você cumprimenta, me cumprimenta, no dia seguinte ele vai entrar e vai falar: bom dia, pastor, bom dia, fulano. E você vai falando com ele. Eu faço esse ministério
lá em Ibiúna. E tem dado muito certo. Ibiúna tem muitos japoneses. Muitos japoneses. E tinha um japonês. Na beira da estrada tem uma venda. Lá ainda existe venda, tá bom, gente? Venda é um mini mercado com um balcão de madeira e vidro e assim por diante. Se vocês quiserem saber o que é disso, faz uma visita um dia, eu levo vocês lá. Mas eu passava de manhã lá e tomava café e conversava com o pessoal. E esse japonês, eu cumprimentava e ele fazia assim. E um dia eu falei, bom, ele chega por volta de 6h30, eu vou chegar às 6 horas da manhã. E eu vou pedir meu café. E a hora que ele entrar, eu vou cumprimentar, eu sei que ele não vai me cumprimentar. E não é por ser maldoso, não. É o estilo deles. E eu tomei o meu café e falei para a Dona Maria, cobra o café. E paguei o café do japonês e ó, fui embora. No outro dia, eu estava lá às 6 horas para tomar o meu café da manhã. E o japonês chegou. Ele olhou para mim assim, eu posso saber por que o senhor pagou meu café? Eu falei, pode, com certeza. Eu espero que eu não tenha ofendido o senhor. Mas, olha, Deus tocou no meu coração para pagar seu café. Ele falou, eu estranhei, porque nunca ninguém me pagou café, nunca ninguém me pagou nada, na verdade. Mas muito obrigado. Hoje o café foi minha conta. Ficamos amigos, já fui várias vezes na empresa dele, já preguei para ele. O tio dele se converteu, mas ele ainda não. Irmãos, se não tem oportunidade, crie a oportunidade. Mendigo, né? É difícil você sentar com um mendigo e falar. É? Difícil, não é? E Ibiúna é fácil. Abri uma loja dos coreanos lá, o pastel custa R$1. Não sei se eu fechei de cachorro, mas é R$1. Mas é gostoso, bem temperado. Custa R$1 o pastel e R$1 o suco de abacaxi. É da casca, mas tudo bem. E o andarilho está lá, ele está com fome. Ele não é igual a gente que vai lá na padaria para tomar café porque tem outro propósito, porque eu tenho café em casa. Fulano, já tomou café? Vem cá, vamos tomar um café. Senta lá. Todo mundo fica olhando para você, por que você está sentado com o andarilho? E a oportunidade, porque eles também precisam ouvir o Evangelho. Eles também precisam ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E se eu e você, irmãos, que conhecemos a verdade sobre Deus, não tivermos essa disposição para sentar com eles e pregar para eles, quem é que vai pregar? Aquele homem da nossa história, ele ouve do Evangelho, se converte ao Senhor Jesus Cristo. Em 1994 ele vai para o seminário, se forma em 97 e vai para o campo. E uma noite ele está pregando, ele sente forte dores, termina de pregar, vai para o médico e o médico, depois de muitos exames, diz assim: você está com câncer, você tem um câncer no rim. 11 de setembro de 2001, aquele homem, aquele pastor, se submete a uma cirurgia e é retirado o seu rim direito. Aquele homem, aquele pastor, ele não conseguia entender por que é que Deus estava permitindo ele passar por aquilo, porque ele estava servindo ao Senhor. Mas a confiança dele era tão grande no Senhor que ele ficou em paz. No dia seguinte da sua cirurgia, ainda com muitas dores, ele escutou um barulho na porta do seu quarto e quando ele olha, tinha um homem em pé na porta do quarto. E ele lembrou que aquele homem era um dos amigos do bar. 15 anos que eles não se viam.
E aquele homem está lá na porta do quarto dele. E ele disse: Senhor, lembrei porque eu estou passando por isso. Aquele pastor, uma noite no seu devocional, ele estava orando pelas pessoas. E ele disse assim: Senhor, usa a minha vida do jeito que o Senhor quiser, contanto que eu veja pelo menos um daqueles meus amigos da época do alcoolismo salvo no Senhor Jesus Cristo. Ele lembrou do pedido que ele fez a Deus e ele fez outro pedido. Senhor, o Senhor fez a parte do Senhor trazer ele aqui. Agora coloca ar nos pulmões para que eu possa falar para ele da tua palavra, para que eu possa falar para ele do Evangelho que salva. Irmãos, Deus fez. Que Deus não falha com a palavra dele. Aquele pastor pregou o Evangelho para aquele homem, para a esposa e as 3 filhas. E a família toda se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Aquele homem disse assim: Senhor, estou pronto para ir para casa. E você deve estar se perguntando: o que aconteceu com esse pastor? Morreu? Está aqui diante de vocês. Com 12 anos, eu queria ser crente. Com 22, me tornei um alcoólatra. Tudo porque alguém me negligenciou a ordem que o Senhor deu e de por todo mundo pregar o Evangelho. Talvez você estava esperando um pregador eloquente, mas eu queria compartilhar com vocês essa minha história. Porque se aqueles homens, irmãos, tivessem tido a compaixão que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a ter, a vida daquele menino, a vida daquele homem, a vida daquele marido, a vida daquele pai, a vida daquele pastor teria sido completamente diferente. Irmãos, fiquem atentos. Talvez tenham muitos Celsius por aí, só esperando um convite seu para se render ao Senhor Jesus Cristo. Eu digo que naquela época eu era uma manga madura, pronta para ser colhida. Mas ninguém apareceu para colher. E o que é triste é que precisou um americano sair de lá do país dele para vir aqui para pregar para mim. Será, irmãos, que Deus precisa levantar bêbado no nosso meio para cantar hinos? Será que temos que ficar esperando dos americanos para vir para pregar para o nosso povo brasileiro? Eu gostaria que você pensasse bastante sobre isso, meus irmãos. O dinheiro que vocês têm mandado para os missionários, eu estou falando por mim e por todos eles, porque são pessoas sérias, é usado dessa forma, para o engrandecimento do reino de Deus. Cada centavo é usado com muita sabedoria. Muitas vezes, irmãos, nós saímos de manhã para fazer um discipulado e passa o horário de almoço e a gente pensa: vou parar para comer uma coxinha ou tomar uma coca, e nós lembramos que mais alguém sacrificou essa coca, mais alguém sacrificou essa coxinha para que o dinheiro chegasse lá. Então a gente espera chegar em casa para comer o nosso virado de feijão com ovo ou com arroz, ou virado de feijão com banana, para quem gosta, né? Tenha compaixão das almas perdidas. Eu creio que tanto eu quanto vocês temos familiares que ainda precisam ouvir do Senhor Jesus Cristo. Tenha compaixão deles. Quero terminar hoje à noite fazendo uma pergunta.
será que todos nós diríamos: Senhor, usa a minha vida do jeito que o Senhor quiser, contanto que eu veja pelo menos aquele meu tio, a minha tia, minha mãe, meu pai, salvo no Senhor Jesus Cristo? O Senhor Deus nos amou, e a demonstração dele de amor foi entregar o seu único filho. Nós estamos dizendo que amamos nosso pai, nossa mãe. Minha mãe é incrédula até hoje, meu pai se converteu no leito de morte. Talvez você diz assim: eu amo minha mãe, eu amo meu pai, mas você está disposto a dizer para Deus: Senhor, usa a minha vida do jeito que o Senhor quiser. Aliás, a vida não é nossa, né? Ele comprou, é dele. Mas, Senhor, eu quero usar a vida que o Senhor me deu, do jeito que o Senhor quiser. Irmãos, eu digo para você, do jeito que você quiser, porque essa história desse Geraldo, da Nésia e a Maria Rosângela que se converteram, é interessante. Esse homem, Geraldo, ele não entrava em hospital de jeito nenhum. Ele não entrava em hospital. A esposa dele, semana antes, a dona Nésia, semanas antes ela fez uma cirurgia, o genro foi buscá-la, porque ele não entra em hospital. E quando fui perguntar a ele o que levou ele a ir no hospital, ele disse: eu ouvi que você estava com câncer e que você ia morrer. Então eu tinha que ir visitar você antes de você morrer. Irmãos, Deus sabe de todas as coisas, não? Se fosse uma gripe qualquer, ele ia esperar eu sair para depois ele me visitar. Mas ele vai morrer, tem que ir logo. Pensa assim: as pessoas, quando a gente menos espera, a gente ouve morrer. Não é o caso do nosso amigo Gugu, né? Eu lembrei de uma passagem quando eu ouvi sobre a morte dele. Vou aumentar meus celeiros, vou fazer tudo e agora vou gozar minha vida, né? Aí, ó. Irmãos, eu espero que eu tenha sido bênção na vida de vocês hoje à noite, porque vocês têm sido bênção na minha vida. Vamos orar. Senhor Deus, soberano e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Agradeço ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco, tanto pela salvação, quanto por cuidado no dia a dia. E nós rogamos, Senhor Deus, que o Senhor esteja levantando mais trabalhador para a sua seara. Amanhã haverá pregador, também que o desafio seja os corações de cada um de nós, coração de cada presente. Como já foi dito, Senhor Deus, um dia o Senhor vai nos recolher, um dia o Senhor vai nos levar. E quem é que vai nos substituir, Senhor? Sabemos que o Senhor pode levantar obreiros, e nós pedimos que o Senhor esteja trabalhando no coração de pessoas nessa noite. Talvez vão dizer: eu sou casado, eu tenho filhos. Senhor Deus, o Senhor pode me usar, o Senhor pode usar qualquer outra pessoa, com filho, sem filho. Eu agradeço que mesmo com minhas deficiências, o Senhor decidiu me usar, a minha esposa. Agradecemos por esse tempo precioso juntos aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós agradecemos. Amém. Pastor? Como é bom, não é, irmãos? Ouvir o que Deus tem feito distante de nós. Né? Como é bom ouvir as histórias de como Deus alcança a vida de pessoas. E como é bom ver que Deus usa aqueles que se colocam à sua disposição. Eu não quero terminar hoje sem possamos refletir sobre isso, porque eu entendi que
A palavra do Senhor hoje em relação para nós é que assim como os missionários no campo que são chamados para compartilhar do Evangelho, nós aqui também somos. Nós também temos vizinhos, temos tios, temos avós, temos pais, temos mãe, temos amigos. E talvez eles estão maduros e nós ainda não falamos. Então essa, eu entendo, é o chamado de Deus para nós, a lembrança de Deus para nós hoje à noite. Então quero convidar você a fechar seus olhos, baixar sua cabeça e orar. E a pergunta feita é: você estaria disposto a dizer ao Senhor: Senhor, usa-me, ou faz aquilo que tem que ser feito comigo, com a minha vida, mas que eu seja instrumento para alcançar alguém para Cristo, ou meu amigo, ou meu vizinho, ou alguém da minha família. Se você estiver disposto a dizer isso ao Senhor, antes de dizer, lembre-se do que o pastor compartilhou, que Deus faz aquilo que Ele cumpre. Se você dizer isso, tomar essa decisão, fazer essa oração, o Senhor trará a você este seu amigo, este seu vizinho, ou este seu familiar. E caberá a você então compartilhar com ele o Evangelho. Se o Senhor falou ao seu coração, você entende que esse recado foi para você, e você consegue até pensar em quem, eu penso que você deveria tomar uma decisão nesse sentido. Então, se você quer dizer ao Senhor agora: Senhor, faz o que tem que ser feito, usa-me como o Senhor quiser usar, mas me ajuda a alcançar essa pessoa para Cristo. Se você quer dizer isso, fique em pé. E nós vamos orar sobre por você e pela pessoa que você tem na sua mente, no seu coração. Vamos ouvir a música enquanto você pensa. E se você quer tomar essa decisão, dar essa resposta enquanto você ouve a música, fique em pé. Depois nós vamos orar. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pelo recado claro, direto, dado ao nosso coração nesta noite. Queremos agradecer pela vida do pastor, missionário, pela sua dedicação, seu amor às almas perdidas, o seu exemplo de abnegação, tanto dele, sua esposa, sua filha. E fica aqui a nossa oração para que o Senhor continue abençoando, dando forças e suprindo suas necessidades, dando a Ele a voz do atalaia para continuar pregando e ganhando almas para Cristo. Agora, Senhor, tem pessoas aqui, em pé, muitas pessoas, que estão respondendo
ao Senhor. Porque entendemos que o Senhor tem colocado pessoas e nós somos aqueles que podemos levar as boas novas do Evangelho a essas pessoas. Cada um desses irmãos que estão em pé estão pensando em alguém. E eles agora professam aqui que o Senhor pode agir como quiser sobre suas vidas e fazer o que tiver que ser feito, para que eles possam alcançar esta vida para o Senhor Jesus. Então, Deus, dando essa resposta de compromisso, que o Senhor os ajude, os abençoe e que eles estejam preparados, porque o Senhor certamente trará à sua porta, à porta deles, esta pessoa, e que eles sejam bem-sucedidos na proclamação do Evangelho, na mensagem de que Jesus salva e de que vejam frutos, o novo nascimento na vida dessa pessoa. Faz assim, ó Deus. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, obrigado. Que Deus abençoe. Que o Senhor responda a sua oração. O seu desejo de ver o seu amigo e seu familiar aos pés da cruz. Pastor, muito obrigado, irmã, pela presença. O irmão diz: espero que tenha abençoado. Abençoou muito. Porque quando nós ouvimos essas notícias, isso alegra muito o nosso coração. E isso motiva os irmãos a continuarem firmes e fiéis, cooperando com missões, porque cada centavo é valoroso. Nós não sabemos 1% do que esses irmãos passam no campo. Eles não compartilham tudo, né? Mas nós sabemos que a luta é enorme. Mas graças a Deus, ao Espírito Santo que os conduz e dá forças para superar todas as lutas, e a fidelidade dos irmãos em cooperar com missões, eles estão lá, sendo apoiados. Eu tenho certeza que essa sua palavra Deus te dá tanta motivação para a igreja, para continuar. Não é, irmãos? Amém. Não é, irmãos? Amém. Aí, pastor. Então, que Deus nos ajude. Vai em paz, que o irmão nos abençoe muito, viu? Vamos trazer mais nossos missionários aqui, né? A gente não conhecia o pastor assim e acabamos participando um pouco mais das lutas. Esse pessoal foi lá, isso foi quando? 2013. Naquela época, irmão, o Paulo Tosa era magro. Naquela época o Paulo Tosa era magro. Hoje eu acho que o irmão nem conheceu ele, né? Desculpa, viu? Ele está ajudando aí. Acho que está na hora de ir lá de novo, né? Fazer um trabalho, ajudar. Vamos marcar isso, levar o coral lá. Gostou do nosso coral? Nosso coral é o melhor que tem, pastor. Não tem outro igual. Nosso coral é bom. Vamos marcar para ir lá, levar o coral, se aproximar do irmão aí, para junto nessa luta aí, tá bom? Muito bem, irmãos, eu estou muito feliz, grato a Deus, porque cada um de vocês aqui, eu aprendi no ministério não olhar para as cadeiras vazias mais, mas olhar para as cadeiras cheias. Eu quero agradecer a você por ter vindo hoje à noite, por ter desejado estar aqui. Eu tenho certeza que agora você está pensando, se eu não viesse, o que eu teria perdido, né? Fala isso para quem não veio, né? Que Deus abençoe muito sua vida e que você continue apoiando o ministério. Eu tenho certeza que aqui estão aqueles irmãos que apoiam mesmo missões do ministério, porque nós somos muito desafiados. Agora, nós vamos terminar e nós vamos subir e é uma confraternização.
Sabe aquele pernil? Já está lá prontinho. E é o seguinte, acabou o regime, acabou tudo. Vocês não sabem que eu estou num processo duro aí. A minha esposa está diante de mim, né? Mas hoje não tem história não. Hoje eu vou me acabar naquele pernil ali. Então, irmãos, nós vamos subir, vamos ter tempo de confraternização. Aproveite o tempo para conversar com o pastor, com a filha, que eles vão embora amanhã de manhã. Eles não estarão conosco amanhã. Então aproveite aí para conversar, pegar informação, ter comunhão. Tá bom? Vamos subir? Vamos lá então. Deus abençoe a todos. Amanhã estamos de volta aqui às 16h30. Teremos o pastor Cleiton conosco. Tá bom?